Vou estar aqui apresentando o primeiro seminário de automação, que é sobre os controladores lógicos programáveis de grande porte. Bom, esses controladores programáveis de grande porte, eles possuem grande capacidade de armazenamento de programa, interface, de comunicação integrada, alto nível de performance, velocidade e capacidade de memória. Aqui eu coloquei 3 exemplos, que o primeiro a gente pode ver que é da WEG, o segundo é um da Siemens e o outro da Telemecanique. Esses LPs de grande porte, eles possuem uma construção modular com CPU principal e também auxiliares. Eles possuem módulos de entrada e saída digitais e analógicas, módulos especializados, módulos para redes locais, e eles permitem a utilização de até 4.096 pontos. A memória ela pode ser otimizada para o tamanho requerido pelo usuário. Um CLP, ele, independente do tamanho dele, custo ou complexidade, ele consiste de 5 elementos básicos, que são o processador, memória, sistema de entradas e saídas e fonte de alimentação, terminal de programação. E eu coloquei aqui uma figura representando o diagrama de blocos de um controlador lógico programável. O processador ele lê os dados de entrada de vários dispositivos e ele executa o programa do usuário armazenado na memória e envia dados de saída para comandar os dispositivos de controle. Ou seja, esse processo de leitura das entradas, execução do programa e controle das saídas, ele é feito de uma forma contínua e é chamado de ciclo de varredura. O sistema de entrada e saída forma uma interface, que no caso, os dispositivos de campo eles são conectados ao controlador. O propósito, ou objetivo dessa interface é condicionar os vários sinais que são recebidos ou enviados ao mundo externo. Os sinais que vêm de sensores, como por exemplo, push buttons, chaves limite, sensores analógicos e chaves seletoras, eles são conectados aos terminais dos módulos de entrada. Os dispositivos que devem ser controlados, como válvulas, solenoides, lâmpadas, pilotos e os outros, eles são conectados aos terminais módulos de saída. E agora eu vou estar falando um pouquinho dos dispositivos de entrada e saída. O sistema de entrada e saída fornece a conexão física entre o mundo externo, que são os equipamentos de campo, e a unidade central de processamento. Através de circuitos de interface, o controlador ele pode sensorar ou medir quantidades físicas, independente da máquina ou processo, como, por exemplo, a proximidade, posição, movimento, nível, temperatura, pressão, corrente e tensão. Baseado no estado sensorado ou no valor medido nas instituições do programa de usuário, o processador comanda os dispositivos de controle conectados ao subsistema de saída. Ou seja, esses dispositivos eles podem ser válvulas, motores, bombas e alarmes. A classe mais comum de interface de entrada e saída é o tipo discreto. Essa interface do tipo discreto, ela conecta dispositivos de entrada de campo que fornecem sinais de entrada independentes e distintos em natureza dos sinais eletrônicos, ou dispositivos de saída para campo, que necessita sinais independentes e distintos em natureza de sinais eletrônicos para controlar o seu estado. Ou seja, essas características elas limitam a interface em sensorar os sinais do tipo on ou off, que é aberto ou fechado. Para essa interface, o sinal de entrada é essencialmente uma chave que está aberta ou fechada. Da mesma forma, o controle de saída é limitado a dispositivos que somente requerem comutação em 2 estados, como on e off, que eu havia falado. E aqui eu coloquei essa tabela para mostrar cada dispositivo de entrada e saída. Cada entrada e saída ela é alimentada por alguma fonte de alimentação, que pode ser ou não de mesma magnitude ou tipo, por exemplo, 120 VAC e 24 VDC.
Como a gente pode ver, eu listei aqui nessa tabela os tipos de interface que são disponíveis, né, para esses valores de tensão, A, C e DC. Quando em operação, se a chave de entrada é fechada, a interface de entrada monitora a tensão fornecida e converte em um sinal para que o processador ele indique o estado do dispositivo. Ou seja, um estado lógico 1 indica um estado on ou fechado do dispositivo externo, e um estado lógico 0 indica um estado off, que é aberto do dispositivo. E agora eu vou falar um pouquinho do funcionamento. O CLP ele tem uma forma particular de trabalhar que caracteriza o seu funcionamento, ou seja, o controlador opera executando uma sequência de atividades definidas e controladas pelo programa executivo. Esse modo de operação ocorre em um ciclo e a gente chama ele de varredura, ciclo de varredura. E eles consistem em leitura das entradas externas, execução da lógica programada e atualização das saídas externas. E um pouquinho aqui da diferença dos CLPs para os CLPs pequenos, de pequeno porte, né? Eles são bem compactados, requer menos acessórios, espaço de armazenamento, eles podem ser expandidos e também encaixa perfeitamente no trilho do painel elétrico, possuindo, na maioria das vezes, uma fonte de alimentação integrada ao CPU do CLP. Bom, aqui um pouco das aplicações dos CLPs de grande porte. Eles podem operar em produção automobilística, produção de papel e celulose, produção de aço e processamento de alimentos. Bom, as vantagens são que são de fácil configuração e programação, os lucros aumentam também a precisão dos processos e podem ser controlados à distância. Mas aí nós temos as desvantagens que são alto custo, desgaste dos contatos, necessidade de instalação de números relés, complexidade de alteração na sequência de operação e necessidade de manutenção periódica. Bom, é isso mesmo. Obrigada pela atenção.